E aí, galerinha, que alegria poder estar te recebendo aqui para essa aula de análise gráfica. Também vamos falar sobre análise técnica e também iremos falar sobre análise probabilística, tá? Então, fico muito feliz em poder estar recebendo você aqui pra gente poder estar aprendendo um pouco mais sobre esse tipo de análise na prática. Então agora, de fato, a gente vai aplicar isso no gráfico e ver se de fato funciona. Será que funciona? Será que não é blá 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 do Luan? É, galerinha, então vamos ver se funciona ou não. Lembrando que eu posso operar aqui pra vocês e perder também, porque faz parte. Coloque isso na sua cabeça, seja um trader profissional, entenda que faz parte. Não é porque é uma estratégia que eu passei pra vocês, que eu mais utilizo, que me dá maior assertividade, que no dia de hoje ela vai funcionar 100%. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Toma cuidado com essa visão. Entenda que o gráfico ele é soberano, entenda que ele é imprevisível, que tudo pode acontecer, o que você tem que fazer é ficar preparado. E quando eu falo ficar preparado, a gente linka uma coisa na outra. Quando você vai pra frente do gráfico, eu vejo que muitas pessoas vai preparado com tipo de análise, ou pullback, ou suporte e resistência, ou reversão de M15, M5, ou simplesmente opera em tendência, projeções, e o cara fica só frisado nisso. O cara esquece do mais importante, meu amigo, olha só o mais importante. Qual que é o mais importante? O mais importante é a escolha do gráfico. Entenda que o gráfico tem suas movimentações por vários fatores. Então, seja profissional, não vá para o gráfico querendo, com a mentalidade pequena, sabe, de um trader qualquer, que simplesmente acredita que a movimentação do gráfico vai estar sempre preparada para receber a sua análise. Não, não é assim que funciona. Na verdade, você tem que estar preparado para poder fazer leitura do gráfico e encontrar as melhores oportunidades em cima daquilo que você tem de conhecimento. Sabe quando você lê um livro? Sabe? Quando você pega um livro ali pra você ler, o que acontece nos primeiros dias que você começa a ler um livro? Você tem dificuldade pra entender a mensagem que o livro tem pra trazer pra sua vida. Que o livro tem pra trazer pra você. Sabe por quê? Porque é falta de prática. Então tudo que eu vou ensinar pra vocês aqui tem que praticar. Não adianta vir com a mentalidade de semente, a mentalidade, sabe, de medíocre, pequena, achando que tudo que eu tô ensinando vai funcionar na primeira, vai funcionar 100%, sempre. Não, não vem, tá? Não vem com essa mentalidade. Venha com a mentalidade profissional, que você deve encontrar os melhores gráficos para aquele tipo de conhecimento que você tem. O gráfico, ele trabalha com padrões. Vamos iniciar falando de análise gráfica. Como que funciona a análise gráfica que eu falei para vocês? Vocês lembram? Ele funciona com o quê? Com padrões. Vamos encontrar um padrão aqui no gráfico? Olha só um padrão aqui, já encontrei. Tá? Já encontrei um padrão, olha só. Ó, tá respeitando aqui. O que é isso aqui? Isso daqui é uma taxa de preço. Olha só, 2,008, tá? Não sei se é vírgula ou se é 2008, mas independente. Vocês entendem que toda vez que o gráfico encosta nesse preço, ele volta? Qual o motivo? Pra gente que trabalha com análise gráfica, não interessa o motivo. Eu não quero saber qual é o motivo. Tá? Mas para você que quer ser um pouco mais profissional, é porque o banco está segurando esse preço e não quer que rompe para baixo. É por isso. Mas não interessa o porquê, o motivo. Simplesmente você tem que entender que é uma zona de suporte. E que zona de suporte, ela é respeitada por um determinado tempo. Mas ela é respeitada. Concorda comigo que todas as vezes que eu entrasse aqui, eu teria colocado, olha só, 4 gains no bolso? Até mais, né? Ó, tem outra entrada aqui, outra aqui. Concorda comigo que eu teria colocado tudo isso aqui de gain no bolso? Porém, em um determinado ponto, olha só, vou descer aqui, ó. Em um determinado ponto, ó, existe um rompimento. Olha só, eu teria uma perda. Então, assim, a gente tem que entender que a análise gráfica, ela vai muito mais do que apenas você aplicar aquilo que você tem de conhecimento, irmão. Vai muito mais do que você simplesmente abrir o gráfico e aplicar aquilo que você tem de conhecimento. Eu sempre vou aplicar o suporte e resistência, quando eu bater na resistência eu vou vender, quando eu bater no suporte eu vou comprar, não! Você primeiro tem que encontrar os melhores gráficos. Os gráficos estão respeitando essa zona? Então vamos lá, vamos desde o início, tá? Vamos desde o início. Primeira coisa que você faz quando você vai operar, tá? Seu primeiro passo com o mercado. Abrir o investing.com, tá? Você vai vir aqui,
e simplesmente vai abrir o invest.com. E aí você vai vir nas news, ou melhor, vem aqui, ó, muda para o Brasil, tá? Para ficar tudo em português. Espera um pouquinho. Aí vem aqui, ó, notícias, calendário econômico. Beleza, entramos em calendário econômico. Olha só, olha que chique. Aqui tem todos os eventos e notícias do dia de hoje, certo? O que você vai fazer? A leitura. Como que você faz a leitura? Primeiro, quantidade de evento. Tem muitos eventos na moeda dólar, ou seja, hoje vai ser um dia bem agressivo. Provavelmente vai ter muitos rompimentos de padrões. No dia de hoje, muitos traders de análise gráfica preferem não operar. Por quê? Muitos rompimentos de padrões, muitos eventos, olha aí, muitas cabeças de touro na moeda dólar, a maior potência mundial, tendo diversas cabeças de touro. Luan, o que é essas cabeças de touro? Olha aqui, uma cabeça, volatilidade baixa, duas cabeças, volatilidade moderada, três cabeças, volatilidade alta. Ou seja, hoje o gráfico estará bem agressivo, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então assim, depois de muito tempo, você, antes de ir para o gráfico, vindo até os eventos e analisando como será o dia de hoje, você basicamente tenta prever o que vai acontecer através das notícias. E aí depois você vai operar. A longo prazo, isso é uma prática. A longo prazo, através das notícias, você sabe se você opera no dia de hoje ou não. Não operar também é ganhar. Porque às vezes, olha só, muitos eventos. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Olha só, aqui já encontrei, ó. Olha aí, prestem atenção. Ó, suporte, suporte, suporte. Aqui você entraria comprado, é gain. Aqui também teria sido um gain. E se o cara, ele quer arriscar um pouco mais, olha só, ele entraria aqui. E aí teria um rompimento aqui. Por que rompeu? Provavelmente um evento. Sabe o que é mais louco desse rompimento? Olha só, olha isso. Ó. Olha esse rompimento aqui, o gráfico realmente desceu. Olha esse rompimento aqui, o gráfico realmente subiu. Olha esse rompimento aqui, rompeu em duas velinhas com muita agressividade, porque foram velas com muita força, foram velas com muita impulsão, velas que estouraram o gráfico, e mesmo assim, olha isso, o gráfico voltou para a taxa e jogou para cima. Sabe por quê? Porque isso aqui é um evento. É um evento onde fez muitos traders acreditarem que esse ponto de 2010, olha só, nesse preço aqui de 2010, era um preço bom por esse período de tempo. Mas, novamente, bancos, traders, empresas jogaram o preço para cima, porque essa taxa é mais interessante para o dia de hoje, tá? Então, quando as pessoas me perguntam, Luan, qual horário que você gosta de operar? Eu falo pro cara assim, 8h50, né, que foi aqui. Olha aí, o cara vai operar a estratégia gráfica dele, rompimento, sei lá, jogou a banca toda, quebrou a banca. E aí, é válido ficar fazendo essa pergunta de amador? Luan, qual horário eu devo operar? Galera, vamos ser profissionais. Vamos ser traders, lembra? Excelentes traders, traders profissionais. E a coisa mais importante, eu digo e repito, e falei lá no vídeo pra vocês na prática, na teoria, a coisa mais importante é a escolha do gráfico. Então, primeiro, analisa a notícia, analisa o evento. Entende o que vai acontecer. Dependendo dos eventos, ó, tipo aqui, 10h30. Olha isso no dólar, às 10h30. A quantidade de evento. 3 cabeças, 2 cabeças e vários eventos de uma cabeça. Vai ser um rompimento da preula isso daí. O que você faz, 10h30? Você fica pelo menos 10 minutos antes e 10 minutos depois sem operar. A gente tá falando de análise gráfica, hein? Análise gráfica. Então, galera, tudo isso é muito importante, galera. É muito importante. Por favor, eu peço de joelhos se for preciso, pelo amor de Deus. Desapeguem dessa teoria de que a estratégia do fulaninho, de ciclaninho, de não sei quem, vai funcionar sempre. Sejam profissionais, façam a leitura do gráfico, entenda o que ele tem para te apresentar, faça a leitura do gráfico e tenta captar de fato algo que ele tem para te passar. Tenta entender de fato o que o gráfico tem para te dizer, ele tem uma história para te dizer. Ele tem algo para te dizer. E eu tenho certeza que se você estiver preparado para poder ouvi-lo, ele tem muita coisa para você, cara. Então, dê o seu melhor. Faça a sua parte. Busque entender o que o gráfico tem para te dizer. Busque ser profissional. E o profissional é aquele que ele de fato ele vem aqui e acha as melhores paridades. Tá? Então, essa é a visão de um trader profissional. Primeiro passo, fazer leitura aqui. Eventos.
Segundo passo, olha só. Segundo passo, deixa eu apagar aqui. Segundo passo, escolher entre binário e digital. Qual está pagando mais? Olha só a digital aqui pagando mais. Ah, Luan, mas quando está pagando muito assim, significa que a corretora vai sacanear. Não, não vai sacanear. Significa que o gráfico provavelmente está bem volátil e que você tem que tomar muito cuidado. Mas e aí a nossa estratégia lá para a mesma vela com gráficos voláteis? Funciona. Então, olha só, primeiro escolhe o gráfico que melhor está pagando. Beleza? Depois, o que a gente faz? Depois a gente vai vir aqui, depois que a gente escolhe o gráfico que melhor está pagando, a gente vai vir e vai analisar no olho. Analisa no olho, olha só, M1. Dá um zoom menos, dá uma olhada no olho. Olha só, essa taxa de preço aqui, ó, olha só que legal. Essa taxa de preço de 0,979 até esse preço aqui de 0,976 é uma taxa de preço onde o gráfico ele tende a andar bastante dentro. Olha lá, pode ver que anda bastante dentro dessa taxa, certo? Beleza. Aí vem aqui no AudiCAD, dá uma olhada, vê se o gráfico ele está numa tendência de alta forte, tendência de queda forte, ou se ele está respeitando um preço, ó, está respeitando o preço ali, ó. Pode ver que ele também está dentro dessa taxa de 0,890, 0,894. E é isso, galera, é conversar com o gráfico. Olha aí, olha o outro aqui também, a mesma situação. O gráfico está trabalhando dentro de 0,672 e também 0,674. Olha que legal, tá trabalhando aí dentro, tá? Beleza, e aí o que a gente faz? Vamos colocar em M15, certo? Coloque em M15. Tenta entender como que o gráfico tá. Tá lateralizado, tá em tendência. Vamos olhar aqui, vamos analisar para trás aqui. Olha só. Num grande total, galera, o gráfico ele está lateralizado, tá? Se você for pegar num total. Por quê? Olha só, é aquilo que eu disse para você, ele está trabalhando dentro daquela taxa de preço, ó, 0,97, 0,98, ó, a gente vai aqui para trás, ó, continua, ó, 0,97, desce um pouquinho, mas já volta para dentro dessa taxa. Beleza. Agora, vamos dar um zoom mais aqui, um zoom mais. Bem próximo, em M15, ele está numa tendência de alta aqui, certo? Mas a gente consegue encontrar ainda uma lateralização aqui, olha só, uma lateralização aqui, certo? Uma outra lateralizaçãozinha aqui, tá vendo, ó, aqui dentro, ó, o gráfico andou dentro da taxa de preço, galera, olha aqui, andou aqui dentro, ó, andou aqui dentro, significa que ele está lateralizado, tá? Nesse caso para M15, com uma visão que? Macro, e com uma visão micro, está numa tendência de alta. Mas Luan, qual que eu levo em consideração? Você vai operar em qual moeda? Ah, eu vou operar em M1, então beleza, o gráfico está em tendência, nessa situação, mas essa situação em M15 ainda não é a situação mais importante para eu acreditar que está em tendência. O que a gente faz? Coloca em M5 e analisa. Olha só, em M5, aquilo que a gente conversou, lateralizado, está dentro de uma taxa boa de lateralização. O gráfico não está assim, galera, olha só. O que eu estou querendo dizer para vocês? São leituras diferentes que a gente está fazendo, ó. O gráfico não está assim, ó. Entendeu? Ele não está assim. O gráfico ele tá assim, ó. Coloque em M15. Ele tá assim. Opa. Ó, coloque em M15, ele tá assim. Ó, sobe, desce, e ele tá nessa alta aqui. Então, para uma visão micro, ele tá numa tendência de alta. Mas para uma visão macro, ele tá lateralizado, tá? Em M5, a mesma situação, tá? Agora vamos colocar em M1. Olha em M1. Em M1, olha em M1. Ele está vindo de uma pequena tendência, tá? Pode ver que ele está tendo uma tendência, mas ele está vindo bem de boa nessa tendência. Não é uma tendência forte com velas fortes, é uma tendência com velas pequenas, então é uma tendência leve, tá? Mas não deixa de ser uma tendência, beleza? O que a gente consegue encontrar em tendência? Boas oportunidades de reversão de M15 e M5. Será que isso é real? Olha só, vamos colocar em M15. M15. Olha aí, M15. 15, M15, M15. Pronto, estamos em M15. Vamos supor que eu encontro, olha só, antes do gráfico encostar, vamos supor que ele está nessa vela verde aqui, galera, ó. Ó, vamos supor que o gráfico ele está nessa vela verde aqui, ó. Ó. Nessa vela verde aqui. Opa. Vamos supor que ele está nessa vela verde aqui.
ele está próximo ao quê? A minha marcação de M15. Olha lá. Faça a minha marcação. Vou lá para M1. Ó, vou lá para M1. Vou fazer minha marcação aqui, né? A gente faria a nossa marcação aqui, ó. Ó, eu faria minha marcação aqui assim, ó. Na média, tá? Seria aqui mesmo, ó. Bem nessa média aqui. Na verdade, ó, eu faria minha marcação nesse topozinho aqui, ó. Porque o topo do pavio de M15 é um dos mais fortes. A gente vai lá e coloca em M1, tá? Coloca em M1 e fica aguardando o gráfico chegar. Olha só. Em M1. Olha isso, galera. Olha aí. Encostou, você vende. Olha aí. Encostou, você vende. Ó, reversão de M15. Tá vendo? Aqui teria sido um lindo gain. Concorda comigo? Beleza. E é sempre aquilo, fazendo a leitura de gráfico. Vai para outro gráfico. Sabe o que você pode fazer? Não opera por um mês. Tá? Vou falar para vocês de muitos traders aí que ficaram por um bom tempo. Opa, desculpa. Ficaram por um bom tempo analisando gráfico sem operar. Muitos traders fizeram isso. Inclusive eu. Muito tempo sem operar. Simplesmente fazendo a leitura do gráfico. Porque a estratégia, ela é um dos fatores para bons ganhos também. Lembrando que para você ter bons ganhos, você junta o tripé da consistência e tudo e tal. Mas dentro de operacional, a estratégia, ela não é o crucial. A gente fala estratégia operacional, mas a estratégia em si, ela não é o mais importante, tá? Ela é uma das coisas mais importantes. Porém, a outra coisa mais importante é você saber como aplicar essa estratégia. Uma coisa, galera, entenda isso. Entenda isso que eu vou dizer pra vocês, que isso aqui é muito importante. Uma coisa eu vim aqui e falar pra vocês assim: pullback é rompimento de zonas fortes de suporte ou resistência com retração. E aí ele entra numa zona de pullback porque ele vai a favor daquela tendência. Ou seja, ele inicia uma tendência ali a favor do rompimento. Então se ele rompeu uma resistência, provavelmente vai ter uma retração, porque a válvula de respiro ali, né, aquela retração, para voltar para negociar naquela taxa onde foi rompido, mas aí ele vai iniciar uma tendência a favor daquele rompimento, no caso rompimento de resistência, uma tendência de alta. Beleza, falei, contei, mas e aí? E a aplicação? É desse jeito? Não, não é. Se você não sabe aplicar, ponto final. Você tá numa corda bamba. Entendeu? Então uma coisa é eu vir aqui e ficar falando para vocês, outra coisa é a aplicação, galera. E a aplicação, ela vem de tempo de tela, ela vem de você ficar aqui na frente do gráfico entendendo o que o gráfico tem para te dizer. Não adianta achar que você vai simplesmente vir aqui para frente do gráfico, vai operar de qualquer jeito e as coisas vão acontecer, porque não vai ser assim, tá? Você tem que ter o básico. E o básico é tempo de tela, é entender o que o gráfico tem para te dizer, é fazer a leitura do gráfico. Vamos aqui para esse daqui, olha só. Coloquei em M15. Coloquei em M15. Olha só. O que ele tá aqui? Lateralizado, concorda comigo? Olha só, tá lateralizado aqui, ó, em M15, tá? Numa visão um pouco mais micro, uma visão um pouco mais macro, tá dentro de uma taxa de lateralização aqui também, ó. Ó, tem várias taxas de lateralizações se vocês forem analisar. Olha só, ó, nesse período ele esteve lateralizado, nesse período ele esteve lateralizado, nesse daqui, depois ele aumentou o seu período de lateralização, olha só, ó, nesse período, nesse, aí agora a gente tá nesse aqui, tá? Um pouco mais micro aqui, tá? Mas tá lateralizado, concordam comigo? Perfeito! Vamos para M5. Será que tá lateralizado em M5? Olha aí, lateralizado em M5, galera. Show! Show demais, lateralizado em M5. Vamos para M1? Tá aí. Lateralizado em M1, não só aqui, como aqui também. Entenda que dentro de um gráfico existe vários pontos de suporte e resistência, tá? Vou mostrar isso para vocês, olha só. Vamos começar do pequeno, olha só. Colocando em M1, eu consigo encontrar uma zona de suporte e resistência aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. Tá? Uma zona de suporte e resistência. E aí a gente consegue ver uma outra zona de suporte e resistência aqui. Olha só. Certo? Olha aí. Maior, hein?
Aí a gente consegue encontrar uma outra zona de suporte e resistência. Olha só. Aqui, ó. Outra zona de suporte e resistência. Olha só, aqui. Mesmo que com esse rompimento, não deixa de ser uma zona de suporte e resistência aqui. Então, assim, o cara não conseguir, vocês concordam comigo? Com esse monte de zona de suporte e resistência, o cara virar pra mim e falar: Luan, eu não consigo aplicar suporte e resistência. Irmão, é o básico. O que você tá querendo com estratégias avançadas? Não mirabolem isso na cabeça de vocês. O básico funciona e eu aplico o básico. Sabe por quê? Acabei de falar. Ele funciona, irmão. Então, existem diversas oportunidades de suporte e resistência. Olha aí. Vende aqui é gain, 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 vende... Olha só, compra aqui é gain, compra aqui é gain, compra aqui é gain, compra aqui é gain, compra aqui é gain. E geralmente, galera, olha isso que incrível. Olha isso, vou colocar em M5, vai. Ó. Em M5, aqui. E vou trocar de cor. Ó, vou colocar verde, tá? Vamos pra M1 e vamos lá pra frente. Olha isso. Ó, uma marcação feita aqui atrás de uma zona bem interessante de M5, tá? Ó, uma zona bem interessante de M5. E olha isso, lá na frente. Tem que ter paciência, mas na hora que bate, olha isso. É 2 gain. E aí? Qual que é? É preguiça, será? Não conseguir resultado com o gráfico? Eu tô começando a achar que é, cara. Precisa estudar um pouco mais, precisa querer entender, abrir a sua mente e entender que não, análise, ela não é o crucial da coisa. As coisas mais importantes de um gráfico não é a análise, é você fazer a leitura, é entender o que o gráfico tem para te dizer. Vamos lá para outro gráfico? Olha só, vamos colocar aqui, ó, M15. Tirar minhas marcações. Ó, M15. M15, certo? O que a gente consegue analisar aqui? Primeiro que várias zonas aí de suporte e resistência, né? Olha só, aqui ó, zona de suporte e resistência. Ó, aqui também, ó, zona de suporte e resistência. Beleza, mas vamos aqui para uma visão um pouco mais micro, né, do M15. Uma visão mais micro de M15. Ó. Ó, respeitando bem dentro dessa taxa. Mais micro ainda, já que a gente vai operar em M1, olha aí. Ó. Isso aqui é válido para o robô também, tá? Olha a diferença desse daqui que a gente analisou. Ó. Macro, respeitando. Mas na micro, tendência de alta. Olha isso. Mas na micro, tendência de alta. Certo? Olha só, prestem atenção. Olha a diferença. Lateralizado. Ó, M15. Na micro, em tendência. Olha isso em M1. Olha em M1. Olha isso. Tendência forte, tá? Quer dizer, quando eu falo tendência forte, galera, é que o gráfico ele tá de fato numa tendência. Ele tá numa direção de alta, depois uma direção de queda direta, tá? Sem segurar suporte e resistência. Mas se você for analisar por vela, é uma tendência fraca, é uma tendência... por isso que eu falo, é o lado que você enxerga o gráfico, tá? É uma tendência mais tranquila, tá? A vela não são velas de força, não são velas que estão explodindo, tá? Então, é uma tendência onde tá acontecendo, mas tá ali de boa, sem se preocupar muito, tá indo bem tranquilo, tá? E olha aqui a diferença desse daqui. Olha isso, olha a diferença, galera. Vou colocar em M15. Ó, M15. Ó, aqui tá mais lateralizado, lembra que a gente viu? Olha aí. Tá mais lateralizado. Vamos colocar em M1 direto. Olha aí. Olha aí. Ó, lateralizado. Tá vendo? Inclusive, olha aqui. Tá vindo pro nosso terceiro toque, hein? Vou até habilitar aqui, ó. Se ele chegar aqui, é um aviso pra gente. E aqui é a mesma coisa. Olha aí. Tá o quê? Lateralizado em M15. Vamos ver em M5? Opa! Olha só.
lateralizado. Mas as velhinhas aqui estão bem feias, né, galera? Olha só, em M5 tendo um dojizão. Tá bem feio o gráfico. Vamos colocar aí M1. Beleza, a coisa tá mais bonita aqui. Olha só, lateralizado. Certo? Olha aí, lateralizado. Certo? Então, aparentemente, para operar tendência, esse gráfico é o melhor. Agora, para poder operar suporte e resistência, pullback, esse gráfico é o melhor. Concordam comigo? Suporte e resistência, pullback, retrações de M5 e M15, esse gráfico é o melhor. Apesar que esse daqui também dá para operar tranquilo, retrações de M5 e M15, porque você faz a sua marcação lá no seu M15 e M5 e aguarda o gráfico na sua tendência a bater lá, você entra contra essa tendência, tá? Mas olha aí, para operar MHI, para operar uns indicadores aqui, como daqui a pouco eu vou ensinar para vocês, esse daqui tá bem legal, tá? Então, olha só, é aí que a gente diferencia, ó, suporte, 2 gráficos para suporte e resistência, um gráfico que a gente pode utilizar bastante para reversões de M15, porque como ele está em tendência, provavelmente ele vai encostar muito mais rápido nos nossos pontos de M15 e M5, e também para a gente poder operar tendência, tá? Também funciona bastante pullback, já que está em tendência, né? Então, é basicamente isso, galera. É assim que você faz para encontrar bons gráficos, tá? E aí a gente consegue encaixar isso aqui no nosso operacional. MHI, como que opera? Mais lateralizado. Qual os gráficos você vai utilizar? AudiCAD ou AudiUSD. E esse daqui? O que a gente opera? MHI? Jamais. Olha só, vai ter muita tendência forte. Tem que tomar cuidado com essas tendências fortes aqui, tá? Eu falo da quantidade de velas aqui. Tá vendo? Ó, olha só esse quadrante aqui. 5 velas verde. Apesar da minoria aqui ser verde, você teria ganho na primeira. Mas tem que tomar cuidado, tá? Vamos ver aqui. Aqui também tranquilo. Tá? Então você escolheria esse gráfico aqui para operar MHI, para operar suporte e resistência. No caso do quê? No caso, se você for operar suporte e resistência, né, o gráfico está lateralizado. Pera aí, galera, que conforme eu vou falando, eu acho que vai faltando ar no cérebro. E aí as palavras vão sumindo. Deixa eu tomar uma água aqui, me dá só um segundo, galera. Que aqui é na íntegra, tá? Aqui é na íntegra. Pô, aguinha show demais. Mas olha só, como eu estava dizendo para vocês, 2 gráficos lateralizados, tá? Um gráfico em tendência. Utiliza a estratégia dentro, tá, do que o gráfico... Ele está me dizendo aqui que está lateralizado. E ele está me dizendo aqui que está lateralizado e está me dizendo aqui que está em tendência. Então utiliza a estratégia para cada um. E pode ver que essa tendência, olha só como ela... Olha isso, ela não para de dar tendência, enquanto os outros gráficos vêm respeitando o quê? Suporte e resistência. Tá vendo? Certo? Então, galerinha, esse vídeo é basicamente isso. Para você conseguir entrar no gráfico e entender o que ele tem para te dizer, fazer leitura, é questão de tempo, é questão de análise, é questão de tempo de gráfico, é questão de dar o seu suor ali por vários dias, tempo de tela, entendendo o que o gráfico tem pra te dizer, porque ele tem uma história, cara, linda pra poder te dizer. E você tem que se derreter com essa história, entender, de fato, o que o gráfico tem pra te mostrar, e através disso, você agregar suas estratégias para aquele dia, procurando boas oportunidades e fazendo as melhores entradas. Beleza? Então, galerinha, beleza? A gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Sobre encontrar bons gráficos é basicamente isso, tá? Então, qualquer coisinha aí, só entrar em contato. Tamo junto, valeu e um grande abraço pra vocês.